Olá, boa noite. O meu nome é Ricardo e tenho 40 anos de idade e sou caminhoneiro aqui em Minas Gerais. Confesso para vocês que em 28 anos de profissão eu já vi muitas coisas nessas estradas. Já vi vulto passar na frente do caminhão, já vi mulher surgir do nada no meio da estrada e simplesmente desaparecer como se nunca tivesse existido. Já vi muitas coisas estranhas, mas nada se compara a uma criatura que eu vi na estrada de Minas Gerais. Esse relato começa quando eu cheguei de uma viagem de Pernambuco. Eu estava muito cansado e praticamente não tinha forças para viajar de novo, pois eu tinha que descansar e a empresa me deu uns 15 dias para ficar em casa, pois era o tempo que eu iria repor as minhas energias. Mas quem disse que eu cheguei a ficar 15 dias? Eu estava em casa descansando no quinto dia que eu tinha chegado de uma grande viagem. Estava puxando frutas para Pernambuco. Era uma viagem longa. Eu estava descansando em casa quando recebi um telefonema para levar uma carga de milho até Minas Gerais, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Eu aceitei e a minha família não queria que eu viajasse, pois não tinha nem 5 dias que eu tinha chegado em casa e já iria voltar. Eu disse: não, tudo bem, eu vou, faço essa viagem rapidinho e quando eu voltar, eu prometo ficar quase uns 25 dias em casa, quem sabe um mês. Eu passo na empresa e simplesmente acerto uns dias para mim ficar de folga. E foi isso que eu fiz. Carreguei o caminhão e lá vai eu, rumo a Minas Gerais. Eu morava longe, pois eu morava quase no final do Paraná. Eu ia para Minas Gerais. Iria ser um pedaço de chão até bom, mas eu sempre gostei de fazer minhas entregas em dia. E o prazo que deu para a carga chegar iria ser até na próxima quinta-feira da outra semana. Eu disse: está com tempo e me deram tempo para eu viajar. Então eu vou aproveitar e simplesmente viajar adiantado, pois eu gosto de chegar no prazo e na hora certa que é marcado. Então eu peguei o caminhão e fui para Minas Gerais. Parei em um posto e abasteci o caminhão, me alimentei e simplesmente retornei à viagem, sem descansar quase nada. Mesmo com o risco de eu dormir ao volante e acarretar um acidente muito grave, eu prossegui viagem até umas 11 horas da noite. Foi então que o sono pesou mais. Eu encostei num posto e desliguei o caminhão, nem tive coragem de sair para fora. Foi simplesmente deitar e apagar, e só acordar no outro dia, com os pássaros cantando. Eu acordei simplesmente desesperado. Desesperado por quê? Porque eu pensei que eu tinha perdido a hora, mas não, era apenas 6 horas da manhã. Então eu tomei um café, lavei o rosto e retomei a minha grande viagem. Eu estava quase entrando em Minas e praticamente no dia seguinte eu estaria na cidade que era indicada para mim. A cidade que era para mim deixar essa carga de milho era chamada de Montes Claros, Minas Gerais. Eu acho que vocês conhecem essa cidade. Se vocês não passou, eu acho que algum parente de vocês passou nessa cidade. É uma cidade muito bonita, aliás. Eu retomei minha viagem e estava tudo normal, tudo tranquilo naquele dia. Eu fiz as minhas paradas normalmente, tomei um banho, abasteci o caminhão e jantei e retomei a minha viagem quase noite, pois pretendia chegar
na cidade, em Minas Gerais. Naquela mesma noite, de manhã, eu já queria estar no meu destino final. Naquela noite estava tudo estranho. Parecia que tinha um ar de mistério que estava subindo que eu não conseguia entender. Mas eu simplesmente resolvi dirigir por muitas horas, quase a noite, toda sem parar. Foi então que, por volta de umas 9 horas da noite, eu vi numa curva passou um bicho estranho correndo. Na hora eu me assustei e por instinto eu acionei o freio e pisei com força. E então o caminhão parou e eu fiquei abismado sem saber o que fazer por um minuto. E simplesmente eu tentei retomar a minha consciência e o meu controle. Eu estava ali, mas parecia que eu estava fora de mim. Parecia que a alma estava fora do corpo. Foi então que eu escutei tipo uma batida forte na carroceria atrás do caminhão. E quando eu olhei pelo retrovisor, lá vinha aquele cachorrão. Aí o desespero foi grande, galera. Eu não sabia que animal era aquele. Parecia um homem, mas tinha pelo em toda a parte do corpo. Parecia um cachorro negro muito grande e com os olhos vermelhos como fogo. Ele olhava para mim como se fosse pular dentro da cabine. Eu estava desesperado, não sabia o que fazer. Uma hora aquilo ficava em pé que nem um homem, outra hora ficava que nem um cachorro de 4 patas. Mas o medo foi tão grande que eu não sabia o que fazer. Simplesmente liguei o caminhão e quando o farol iluminou aquela criatura dos infernos, ela simplesmente pulou no mato e saiu dando urros e ujos de gelar a espinha, que quando eu me lembro, eu tenho até calafrios nesse momento. Bom, eu fui fazer a viagem bastante nervoso, o resto da viagem. No outro dia cheguei ao destino, descarreguei e voltei rápido, mas não parei em quase nenhum posto desse de beira de estrada. Era só em posto mais iluminado, onde tinha segurança e essas coisas. Cheguei em casa e contei para minha família. Estava muito confuso com o que tinha acontecido comigo, pois para mim essa criatura só existia em filmes ou em lendas, mas a minha mãe falou que era lobisomem. Ele costumava aparecer por essa região mesmo e simplesmente essa foi a maior experiência que eu tive como caminhoneiro na minha vida.